Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Quinta-feira. E ontem começou o tarifaço de fato, né? Ontem foi dia 6 de agosto e é a data que estava prevista aí para começar a valer as tarifas de 50% para exportação de alguns produtos brasileiros para os Estados Unidos. Então, o tema desse vídeo de hoje vai ser falando aí sobre o começo do tarifaço e o que deve acontecer a partir desse dia de hoje. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de convidar vocês aí para se inscrever no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo aí para vocês ficarem sempre bem informados em relação à economia brasileira, economia internacional, temas especiais, tudo aí para você não ser enganado aí pelo seu tio do Zap quando ele chegar com aquela fake news para cima de vocês. Eu também peço aí para quem puder me ajudar com o meu Apoia-se. Esse canal é feito para vocês, para deixar vocês bem informados, mas esse canal aí também precisa de ajuda para se manter em pé. Então eu já agradeço para todo mundo aí que puder me apoiar, e quem me apoiar com mais de R$10 por mês ganha sempre presente especial. Então já tem uma aula minha gravada, a segunda aula deve estar saindo também em breve. Então todo mundo aí que me apoiar com mais de R$10 por mês tem acesso às minhas aulas exclusivas explicando o básico da economia, para vocês entenderem o que está por trás de todo o discurso econômico aí, quando vocês verem algum analista, algum colunista aí falando. Então vamos começar com o tema desse vídeo de hoje, que é o tarifaço. A gente lembra aí que desde julho, na verdade, né, você já teve o anúncio do tarifaço aí pelos Estados Unidos. Primeiramente eram de todas as exportações brasileiras, então tudo ia acabar entrando, né, dentro do tarifaço, nas pautas exportadoras. Aí foi chegando próximo da data do anúncio do tarifaço mesmo, sem o governo brasileiro conseguir negociar praticamente nada, porque os termos de negociação aí era basicamente livrar a cara do Bolsonaro da prisão e o impeachment do Alexandre de Moraes. Então na verdade esse tarifaço foi um ataque à soberania brasileira, então nada mais do que isso, né? Então uma tentativa de intimidar o judiciário brasileiro. E você teve então, depois que assinaram, o Trump assinou o tarifaço, mas com uma série de isenções, né? Então ele tirou quase tudo da pauta exportadora, aí quase tudo foi isento: suco de laranja, aço, cobre, veículos, aeronaves. Então o tarifaço foi muito esvaziado, né? De tudo o que você teve então de exportação para os Estados Unidos, 65% basicamente do que a gente exporta para os Estados Unidos foi isento desse tarifaço, mas ficou esses 35%, que é basicamente a carne, a cana-de-açúcar, as frutas, o café, pescados e também falta uma aí, que daqui a pouco eu vou lembrar, sapatos então, mas sapatos realmente não é tão relevante assim. Então você teve esses itens aí que basicamente continuaram no tarifaço. Então são 35% aí da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos. Então a gente vê aqui que são alguns setores só que foram penalizados. E você tem então que o efeito que antigamente a gente pensava que seria um efeito bem devastador, né, que ia afetar muito a economia brasileira, não tanto assim, né, porque a percepção é que poderia atrapalhar em 0,5% do PIB do Brasil essas tarifas, né? Até porque a gente não produz tanto assim, pelo menos de maneira geral assim, para exportar para os Estados Unidos. A gente só tem, se eu não me engano, São Paulo e algum outro estado aí que a maior parte da pauta exportadora vai para os Estados Unidos. Então a gente viu que tinha uma bomba atômica sendo explodida e no final foi um estalinho
de fato aí que acabou acontecendo. Então você teve um efeito muito menor, mas ainda tem um efeito. E não se consegue ainda conversar com o governo norte-americano para tentar negociações. O Haddad vai conseguir agora falar com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos para tentar negociar alguma coisa só depois de tudo que aconteceu, só agora, depois que já está valendo o tarifaço, que conseguiu um primeiro canal. A gente tem o Bananinha atrapalhando qualquer tipo de negociação lá nos Estados Unidos, impedindo aí que até as comitivas brasileiras tivessem algum contato com as autoridades norte-americanas. O Trump falando pro Lula ligar para ele, mas o que ele vai falar nessa ligação aí? O Lula falou, não vou ligar aí para ser humilhado, eu não vou fazer isso, né? Acho que ele tá certo, inclusive, porque a gente vê o que aconteceu, por exemplo, com a Índia, né, que conversou, cedeu e tudo mais, e por causa das negociações, por causa do comércio que a Índia tem com a Rússia, principalmente de diesel, ela tomou um tarifaço aí que também está chegando aí na casa dos 50%, mais 25% aí de tarifas só porque eles estão negociando com a Rússia. Então a gente tem que negociações continuam sendo difíceis, parece que alguns canais foram abertos, mas vamos ver o que a gente consegue, né? E a gente tem então esses setores que estão sendo penalizados, os destaques ficam para carne e para cana, principalmente, e esses dois setores provavelmente não vai conseguir ter grande sucesso, porque o lobby lá está muito forte. A questão do etanol é uma coisa que o Trump está batendo muito forte desde o começo aí do seu mandato, aí, falando aí sobre a falta de concorrência do etanol brasileiro, porque lá eles fazem etanol do milho, e a gente faz o etanol da cana-de-açúcar, e isso aí deixou ele bravo, aí falando que a gente estava deixando esse mercado pouco competitivo. Então isso aí, provavelmente a gente vai ter problema assim com a questão da cana-de-açúcar para fazer etanol principalmente. E a carne, você tem um lobby muito forte dos Estados Unidos. Os produtores de carne foram os primeiros que acabaram falando a favor do tarifaço. Então, e é um grupo de lobby importante nos Estados Unidos, são de apoiadores, né, do Trump, principalmente esses produtores de carne. Então esse grupo aí deve ficar. Então a gente vê aí que, por exemplo, cana-de-açúcar é um produto que é muito produzido no interior de São Paulo, com uma rotatividade de mão de obra extremamente precarizada, que tem trabalho meramente temporário. Então a gente tem que tentar entender o que vai acontecer com essa plantação de cana-de-açúcar. Vai sobrar mais etanol aqui para dentro? Eles vão fazer açúcar e vender para outros mercados? Vamos ver aí como que eles vão tentar se livrar desses problemas aí com a falta de exportação de etanol para os Estados Unidos, né? Então a gente vê que São Paulo tem um potencial aí de ainda sofrer bastante, principalmente no interior de São Paulo, com o problema do tarifaço. Carne é a mesma coisa, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com graves problemas aí por causa da questão da carne. Esse boi aí não vai ser abatido, pelo menos nesse primeiro momento aí. Eu sei que existe uma janela aí de abate que até que é pequena aí, então, mas eles vão tentar segurar o máximo antes de abater esse boi aí para tentar não colocar a carne no mercado interno e baixar o preço. O café parece que está começando a ter alguma certa resolução. A China está com uma demanda muito forte de café e já começou a autorizar diversas empresas brasileiras, se não me engano foram 186 aí na última semana, que foram autorizadas a exportar café para a China, porque você precisa de qualidade, precisa de certos selos. Então, a China está demandando muito café, vai sobrar café aqui no Brasil por causa de tudo mais. Os Estados Unidos estocaram muito café aí, então talvez eles não precisem de café nesse curto prazo, então eles também não estão ligando muito para essas tarifas agora, até porque já tem um monte de navio lá indo com café e, se eu não me engano, só no dia 5 de outubro, então tudo que chegar até dia 5 de outubro foi exportado antes de ontem, né? Vai ser autorizado a entrar sem as tarifas ainda, então ainda tem bastante tempo aí para entrar bastante café aí, que já está saindo, que já saíram dos portos brasileiros. E tem a questão aí dos pescados e das frutas, né? Vão penalizar bastante alguns estados do Nordeste, talvez o Ceará seja um grande símbolo disso, né?
Então você tem muitos pescados que iam para os Estados Unidos e agora eles vão parar de ir, né? Pescados, peixes, lagostas, outros frutos do mar e frutas, principalmente a manga, né? Então, esses setores também vão acabar sofrendo bastante aí com esse tarifaço, né? Então, para a gente fazer um resumo do que podemos esperar, né? Então, a gente tem que, a partir de ontem, já começa a valer o tarifaço do Trump. Vai ser um efeito muito menor do que anteriormente, porque só 35% da exportação brasileira para os Estados Unidos foi tarifada, então a gente acaba tendo um certo respiro em relação a isso, mas a gente tem alguns setores que a gente precisa ficar atento. Vamos pensar aqui principalmente o Nordeste, que deve ser afetado muito com a questão das frutas, principalmente da manga e do pescado. Vamos ver qual que é a capacidade de achar novos mercados e de colocar aqui dentro. Tem a questão aí do café. O café parece que está um pouco mais resolvido, mas também pelo que a gente sabe, os Estados Unidos conseguiram estocar bastante café, o que deixa, pelo menos no curto prazo, tranquilo o café lá nos Estados Unidos. Então não vai ter uma falta de café tão grande, então o preço não deve se elevar tanto assim no primeiro momento. E a gente tem a China, que deve absorver boa parte do nosso café. E tem o setor da carne e da cana, que deve afetar bastante estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e o centro-oeste brasileiro, que aí eu acho que vai ser difícil qualquer reversão no tarifaço, que são lobbies muito pesados dos Estados Unidos, que vão querer manter essas tarifas. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se gostavam do canal, se gostaram do canal, se inscreve. Se vocês acham que faltou alguma coisa para eu falar, comente no vídeo. E se você puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço bastante. Tá certo, gente? Então, um grande abraço e até a próxima.